Boa tarde a todos e bem-vindos. É uma honra para a revista Belt, Brazilian English Language Teaching, apresentar seu primeiro webinar com a professora doutora Michele Carillo, coeditora da revista Belt, que irá nos brindar com uma apresentação sobre como redigir um artigo para revistas acadêmicas. A Belt teve seu início em 2010, publicando apenas materiais sobre o ensino da língua inglesa. A partir de 2014, passou a publicar também artigos sobre português como língua adicional. Atualmente recebe artigos originais, resenhas de livros, entrevistas e atividades didáticas. Agora eu passo a palavra para a professora doutora Michele Carillo, que irá iniciar o nosso webinar. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes. Obrigada, Camille, pela apresentação. Obrigada por todos aqueles que estão aqui participando hoje. A gente vai tentar fazer com que essa primeira parte do nosso webinar seja bastante didático e seja bastante unilateral, por isso nós pedimos que as câmeras e os microfones sejam desligados, mas a segunda parte vai ser bastante participativa, porque a gente conta com a participação de vocês. Durante o webinar, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser expressar alguma dúvida, pode usar, por favor, o nosso chat. A Camila, assim, à medida do possível, vai estar elencando essas perguntas para a gente responder no final. E também, depois que a gente fizer essa primeira apresentação, podemos abrir as nossas câmeras, abrir os nossos microfones e, de uma forma mais ou menos ordeira, nos conhecermos e conversar um pouco sobre tudo aquilo que a gente falou. Então, nosso webinar ele é intitulado Passos para a publicação de um artigo, né? São muitos os passos, então, obviamente, a gente não conseguiria falar sobre todos esses passos num pequeno, curto espaço de tempo. Mas nós vamos, então, fazer com que os objetivos principais dessa fala sejam, pelo menos de forma simples e pontual, levados em consideração. Tá? Portanto, né, são 3 os objetivos que nós traçamos para o nosso webinar de hoje. O primeiro objetivo, nós vamos discutir a importância de se participar ativamente da comunidade acadêmica através do ato de publicar. No segundo momento, nós vamos, então, esclarecer o processo de preparação para a submissão, levando em consideração periódicos de forma geral, mas a BELT como mais específico. E também vamos exemplificar o que pode esperar por parte dos revisores e editores de publicações acadêmicas. Ok? Bom, então, quanto ao nosso primeiro objetivo, que é discutir a importância da publicação acadêmica, é possível dividir essa importância em 2 instâncias. A primeira delas, que nós vemos aqui, é a importância para a área de conhecimento na qual estamos inseridos e para a qual queremos oferecer a nossa contribuição. Então, essa primeira instância é a área de conhecimento em si. Como vocês podem ver aqui, eu espero que todos possam ver, no slide eu dividi essa primeira instância em 4 etapas. Né? Então, nós temos as etapas divididas, mas ao mesmo tempo de forma circular, porque uma se alimenta da outra. Não é uma etapa atrás da outra, são etapas que ocorrem às vezes simultaneamente e muitas vezes de forma ordenada ou desordenada. Mas são elas, então, a divulgação, a promoção, a socialização e democratização, o acesso, que de forma ideal geraria melhores práticas, e as melhores práticas, que também de forma ideal gerariam novas pesquisas. Tratando então da nossa primeira etapa, né, que é a divulgação e a promoção, nós podemos destacar 3 itens. Né? Esses 3 itens que vocês podem ver aí
são os conhecimentos, a descoberta, experiências, materiais, técnicas e métodos, contribuições embasadas para a área. Ao me referir aos conhecimentos, às descobertas e às experiências, eu quero dizer a maneira como você faz sentido ou dá sentido aos seus contextos de pesquisa, né? Ou seja, como tu estabelece uma relação entre o que é observado e o que é vivido, tá? E geralmente a maneira como a gente reporta esses conhecimentos, essas descobertas e essas experiências é através do uso de materiais, técnicas, métodos. Então, esses materiais, essas técnicas, esses métodos são, de certa forma, uma concretização, ou muitas vezes, inclusive, uma concretização física, tá? Especialmente no caso dos materiais, dos nossos conhecimentos, das nossas descobertas e das nossas experiências. Então, é através do material, é através das técnicas e dos métodos que nós conseguimos materializar esses conhecimentos, essas descobertas e essas experiências. E, através disso, divulgar e promover. Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto que feche, por favor, porque a gente está conseguindo ouvir o vazamento do áudio. Muito obrigada. Onde eu estava? Bom, então, tudo isso, no entanto, não vale quase nada para o mundo acadêmico, ou seja, conhecimentos, descobertas, experiências, materiais, técnicas, métodos, não vale de nada para o mundo acadêmico, e essa frase pode parecer um tanto absurda, e eu concordo que muitas vezes ela não é. Ela não vale se não for estabelecida e embasada, né? Essas contribuições devem estar, de certa forma, ligadas a um embasamento teórico, a um construto teórico. E esse construto teórico deve ser muito forte. É diferente do que a gente vê nas redes sociais, na literatura de ficção, em várias das instituições governamentais, como a gente tem visto ultimamente, o achismo e a opinião não podem ser sustentadas numa produção acadêmica, né? Então, é necessário que a teoria e a análise crítica, que é onde a opinião entra, né, através de uma análise crítica, para que nossa contribuição para a academia seja levada a sério. Okay? A segunda etapa, então, da importância da publicação acadêmica para a área de conhecimento é, com certeza, a socialização ou a democratização dessas publicações, né? Apesar do nome publicação sugerir algo público, não é bem assim que funciona. Muitos periódicos nacionais e internacionais, eles somente são disponibilizados e disponibilizam os seus artigos a partir do pagamento de uma determinada quantia. E essa quantia pode se tornar ainda mais caro quando o periódico exige que haja uma adesão a esse periódico ou à organização que financia esse periódico. Essa adesão geralmente se dá através do pagamento de uma mensalidade ou de uma anuidade, e a gente sabe que não é todo mundo que tem condições. Portanto, há uma espécie de trancamento, há uma espécie de muro entre as pessoas que poderiam utilizar essas publicações acadêmicas na sua prática e a academia e a publicação acadêmica em si. É importante relatar, portanto, que ao democratizar o acesso, né, das publicações acadêmicas, a gente precisa fazer com que elas se tornem gratuitas, né? E principalmente disponíveis, porque também não adianta a gente ter a gratuidade sem a disponibilidade e a acessibilidade. Quando eu falo gratuidade, eu me refiro a oferecer os periódicos e determinados artigos, né? Pode ser o periódico completo, pode ser alguns artigos que estão publicados dentro do periódico de forma gratuita. Mas quando eu falo em disponibilidade, e acessibilidade, não é só de gratuidade a que me refiro, tá? Eu falo de disponibilidade no sentido de tornar essas publicações acessíveis por completo, e não somente para que elas possam ser lidas em um determinado equipamento. Por exemplo, existem periódicos que disponibilizam os seus artigos somente no formato Kindle. Então, quem não tem um Kindle
não pode acessar esses periódicos, né? Ou leitores digitais. Não. Para que haja uma disponibilidade dessas publicações, elas devem ser oferecidas ao público para que possam ser baixadas, para que possa se imprimir, para que possa se distribuir, para que possa se fazer cópias, né? E dessa forma, aí sim, democratizar o acesso à publicação acadêmica, né? Não adianta nada a gente disponibilizar os artigos acadêmicos para serem lidos em algum tipo de equipamento ou para que sejam lidos somente online e a pessoa precise lá ficar 10 horas, 20 horas lendo o mesmo texto, né? É ideal também que essa democratização se dê em todos os níveis de qualidade da publicação. E quando eu falo de controle de qualidade das publicações, eu falo sobre a qualificação, a classificação Qualis, né, que é, a grosso modo, pode ser explicada dessa forma, mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Então, bem grosso modo, como eu disse. Obviamente, então, de A1 a C, nós temos da maior classificação até a menor. Né? Esse PowerPoint vai estar disponível depois, então, quando vocês forem olhar, vocês vão poder clicar aqui no ícone da Fundação CAPES, que é quem organiza essa classificação, e ver quais são os critérios de avaliação e como funciona esse tipo de classificação, né? A Qualis permite também que nós possamos determinar, a partir dos sua base de dados e uma ferramenta de busca que eles têm, qual é a classificação de um determinado periódico. Então, se nós colocamos lá o nome do periódico, a Qualis nos diz qual é a classificação que esse periódico tem. Então, a gente sempre é capaz de saber, apesar de, às vezes, o periódico em si não ressaltar. Tá? Bom, no mundo ideal, né, quanto maior for o acesso às publicações acadêmicas, maior seria a probabilidade do desenvolvimento de melhores práticas. Agora, quando eu falo em melhores práticas, eu quero dizer a busca pela atualização teórica, que é possível a partir do acesso e a leitura de publicações acadêmicas. Por exemplo, na área de linguística aplicada, pode-se afirmar que a academia tem uma tendência a olhar para a sala de aula de línguas como um laboratório, né? Então, esse laboratório é o lugar onde a gente entra, dá palpite, critica as práticas dos educadores e das educadoras e sai escrevendo, né? Sai escrevendo, mostrando como poderia ser, seria perfeito se a gente fizesse isso ou aquilo, infelizmente está sendo feito essa outra coisa, e vai embora e deixa por isso mesmo, porque a gente já fez o nosso trabalho de pesquisador. Bom, o objetivo, na verdade, deveria ser instrumentalizar esses educadores e, acima de tudo, estabelecer um diálogo, e não um monólogo, entre pesquisa e prática, né? Ao apresentar alternativas para esses educadores, fazendo com que coubesse a eles, educadores, contextualizar a pesquisa que está sendo democratizada para as realidades de sala de aula. E, com isso, desenvolver melhores práticas, que, por sua vez, desenvolvem pesquisas mais abrangentes. Né? Então, novas pesquisas surgem de práticas e novas práticas surgem dessas pesquisas. Seria muito melhor se nós pudéssemos ter essa troca e esse diálogo constante entre prática e pesquisa. E quem diz isso não sou só eu, obviamente, mas já Freire dizia que não deveria existir educador sem ser um pesquisador, né? Todo professor é um pesquisador e todo pesquisador na área de educação é um professor. Bom, nós falamos então da primeira instância, né, da importância de se publicar, que era é o nosso primeiro passo. Então, nosso segundo passo vai ser o avanço profissional. A gente falou sobre a importância da publicação para o campo, né, para a área onde estamos publicando, e agora a gente vai falar para o nosso próprio avanço, né, profissional. E aqui nós poderíamos ter incontáveis, né, itens, mas eu destaquei 4, que eu acredito que sejam os mais próximos à nossa realidade. São eles o avanço acadêmico, a experiência com metodologias de pesquisas, experiência com pesquisa empírica e a pontuação em concursos públicos.
Então, no primeiro momento, que diz respeito ao avanço acadêmico, a publicação pode proporcionar oportunidades de programas de pós-graduação, né, como podemos ver aqui, por exemplo. Esse é um exemplo de pontuação, né, para a produção científica. Vocês podem ver ali que conta 6,5 num total de 10 para o processo de seleção do programa de pós-graduação da PUC. Então, olha como é importante a produção bibliográfica científica num processo de seleção em que a sua maior pontuação vai ser 10, 6,5 recai sobre a sua produção bibliográfica científica. Tá? Também, de novo, para quem quiser mais informações sobre isso, tem o link aqui embaixo, quando vocês tiverem acesso ao PowerPoint. Outro exemplo de avanço acadêmico que é proporcionado, que pode ser proporcionado a partir da publicação acadêmica, é a participação mais ampla em eventos acadêmicos. A gente sabe que em eventos acadêmicos, geralmente nós submetemos um pôster ou uma comunicação, mas existem eventos acadêmicos que ligam esse pôster, essa comunicação, à publicação em anais ou periódicos ligados ao evento. Então, aqui eu coloquei 6 exemplos, né, que a gente pode ver de eventos que que convidam os comunicadores, os participantes do evento, a publicar em seus anais. Ou no caso do Cinepa, que está aqui no canto, ele é um evento que acontece em parceria com a Belt. Então, as comunicações que são apresentadas no Cinepa são convidadas a submeter artigos para o periódico Belt. Né? E isso também é uma prática comum. E se você já está acostumado a transformar uma comunicação em evento acadêmico num artigo, esse processo fica mais fácil. Você não perde muito tempo entre uma coisa e outra. Outra coisa que também pode ser destacada, outro que pode ser destacado, são as maiores chances de fomento para a pesquisa. Né? Publicações contam muito para quando você for pedir ou participar de um grupo que está solicitando verba para o desenvolvimento de algum projeto de pesquisa. Essa verba pode ser solicitada de forma institucional, né? Ou ela pode ser solicitada para governos municipais, estaduais, federais. Outro item, então, que particularmente para mim é uma das maiores lições que as publicações acadêmicas podem nos passar, é o desenvolvimento de diferentes metodologias de pesquisa. Né? Ao me referir à metodologia de pesquisa, eu quero dizer múltiplos e variados tipos de pesquisa quantitativa, qualitativa, de múltiplos métodos, sempre determinados pelos objetivos da pesquisa em si, também pelos resultados que se quer apresentar, e, acima de tudo, pelo público-alvo. Para quem eu estou escrevendo? Quem é o leitor desse periódico? Tá? Precisamos deixar bem claro, de maneira justificada e detalhada, quais foram os procedimentos que a gente utilizou para a apresentação dessa pesquisa. E, dependendo do periódico, nós podemos, inclusive, fazer com que a metodologia escolhida para a pesquisa se torne o foco daquele artigo. Tá? Anteriormente, eu disse que os pesquisadores e acadêmicos costumam usar a sala de aula dos outros, né? A sala de aula alheia, mas nós estamos numa posição privilegiada como professores e pesquisadores, pois nós podemos usar a nossa própria sala de aula. Né? No caso de quem não é professor, pode usar o seu próprio contexto de prática para desenvolver pesquisa. Né? E isso nos dá uma experiência com pesquisa empírica que nos faz com que seja mais fácil o reconhecimento de contextos em sala de aula, em contextos de prática. Nos faz perceber o potencial de pesquisa quando ela ainda nem foi feita, quando ela ainda nem foi pensada. Um professor pesquisador constantemente pensa no que eu posso desenvolver de pesquisa dentro desse contexto no qual eu estou inserido como educador. Né? E todas essas questões, os nossos próprios contextos de prática, nos faz desenvolver pesquisa, e a nossa própria pesquisa nos faz desenvolver conexões entre a nossa prática e a teoria com a qual estamos trabalhando. Então, de novo, voltamos para aquele caso do mundo ideal
no qual a pesquisa e a prática conversam e dialogam de maneira igual, não uma acima da outra. Como último, mas não menos importante, né, item de avanço profissional, nós podemos citar a pontuação em concursos públicos. Né? E quando eu falo de concursos públicos, eu quero ressaltar 3, que são bastante relevantes para quem é professor, que é a docência propriamente dita, né? Então, quando nós temos um cargo de professor em escola pública municipal, estadual, federal, em universidade, também para o setor pedagógico, né, quando a gente quer trabalhar com desenvolvimento de currículo, com desenvolvimento de materiais, com coordenação pedagógica em alguma instituição de ensino, e ou bolsas governamentais. E quando eu falo bolsas governamentais, eu também me refiro a qualquer tipo de bolsa. Pode ser uma bolsa de iniciação científica, pode ser uma bolsa de mestrado, pode ser uma bolsa de doutorado, leitorado, enfim. Para todos esses passos, para todos esses avanços na nossa carreira, a publicação acadêmica conta bastante. Bom, saímos então do nosso primeiro objetivo e entramos para o segundo objetivo desse webinar, que é esclarecer o processo de preparação para a submissão. Tá? Essa pausa foi para uma aguinha. O processo de preparação para a submissão leva em consideração diversos fatores. Tá? Aqui eu selecionei 4, que vejo como principais, e esses 4 tópicos ou etapas principais podem ser relacionados com a escolha do periódico, a seleção do tópico, o ajuste da pesquisa e a formatação. Então, para a escolha do periódico, pode parecer um tanto brusco ou objetivo demais, mas é importante que sejamos realistas quanto à qualidade, à relevância e à abrangência do nosso próprio projeto de pesquisa, antes de decidirmos para qual periódico a gente vai submeter o nosso artigo. Nós temos que nos perguntar, eu realmente estou preparada para submeter um artigo para essa revista, para esse periódico? Qual é o qualis desse periódico? Qual é a etapa da minha carreira acadêmica em que eu me encontro? Será que esse periódico aceita pessoas que são graduandos, que são mestrandos, que são doutorandos? Enfim, todos esses critérios têm que ser levados em consideração. Temos que ser realistas, então, a etapa em que nos encontramos e a etapa que é solicitada, geralmente, por esse periódico. Também devemos ser realistas em relação ao prazo. Quando a gente vê uma chamada de publicação dizendo submeta o seu artigo até 1º de agosto, no dia 1º de junho, nós já estamos atrasados. Né? Então, não adianta a gente achar que, não, 2 meses, quarentena, a gente está todo mundo em casa, vai dar. Né? Nós temos que ser realistas também em relação ao tempo que nós podemos disponibilizar para o desenvolvimento desse artigo. Então, uma das coisas que eu quero mostrar aqui agora é a relação a escolha do periódico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo da BELT. Quando a gente entra na página da BELT, a gente tem lá uma breve descrição, né, sobre o que é a BELT, sobre o que é o periódico, sobre como é que ele foi desenvolvido. Nós também temos ali a descrição do fluxo de submissões. Hoje em dia, como vocês podem ver aqui desde janeiro de 2019, a BELT recebe submissões em fluxo contínuo. O que isso quer dizer? Você pode submeter um artigo durante todo o ano. Não existem chamadas para a BELT. No entanto, a BELT tem chamadas específicas, chamadas com tópicos específicos. E para essas chamadas, aí sim, nós geralmente decidimos um prazo, damos um tempo para essas publicações, para essas submissões serem submetidas. Mas a BELT trabalha com um fluxo contínuo, então a gente está recebendo submissão o ano inteiro, o tempo todo. A gente também tem lá o que é o foco, o que é o escopo da BELT. Então aqui
eu trouxe brevemente o que diz, né, que a nossa missão é mostrar a pesquisa de qualidade que tem sido realizada nos processos de ensino-aprendizagem, os quais envolvem língua portuguesa e língua inglesa como idiomas adicionais. Então, nós estamos falando de uma revista, de uma publicação, cujo foco é língua portuguesa como língua adicional, língua inglesa como língua adicional. Por isso que a gente disse que às vezes tem algum número especial, alguma publicação especial, por exemplo, no caso da Belt vai publicar os artigos dos apresentadores do Cinepla. Esse seria um exemplo de número especial. Porém, apesar de ser um número especial, ela não sai do seu foco, ela não sai do seu escopo. O escopo ainda é língua portuguesa como língua adicional, já que o Cinepla é um evento acadêmico que foca na língua portuguesa como língua adicional. Outra coisa importante, além de sermos realistas, de verificarmos o escopo e a descrição dos nossos periódicos, é ler as edições anteriores, né? E ao ler as edições anteriores, tentar nos focar no tipo de pessoa que está escrevendo, no tipo de escrita que está sendo publicado, qual tipo de texto, tipo de abrangência, e já nos familiarizarmos com o que a revista, com o que o periódico geralmente publica. Mais uma vez, eu vou pedir para o pessoal checar os seus microfones, tem algum microfone aberto. Seleção do tópico, né, que também é importante. Por exemplo, ali no caso da Belt, a gente viu que o foco e o escopo é língua portuguesa como língua adicional, língua inglesa como língua adicional. Esse é um escopo bastante amplo, por isso o escopo, mas dentro de cada um desses tópicos a gente tem os tópicos mais abrangentes e os tópicos mais específicos. Então a gente pode pensar, eu quero escrever sobre o ensino de português como língua adicional no Brasil. Um breve passeio histórico pela, sei lá, história da educação portuguesa. Isso é bastante abrangente. Pode ser que eu consiga que o meu artigo seja publicado, depende da qualidade do artigo, obviamente, depende de como eu escrevi, mas sim, nada impede que você faça uma escrita dessa abrangência. Como pode ser também extremamente específico, como, por exemplo, os critérios de avaliação da oralidade, da produção oral em sala de aula de português como língua adicional para falantes de espanhol em Porto Alegre. Então, super específico e mesmo assim nem tanto específico, tem coisas que podem ser mais específicas que isso, mas também bastante relevante. Então, é importante pensarmos em que tipo de tópico nós queremos focar na nossa escrita. Tá? Além disso, geralmente, quando a gente escolhe um periódico, nós já temos uma ideia encaminhada, nós já temos a nossa pesquisa feita, nós já temos tudo pronto, só falta sentar e escrever. Algumas vezes até a escrita já está organizada, falta fazer o que? O ajuste dessa escrita. Então, é preciso que nós pensemos no como ajustar a nossa pesquisa para o periódico que a gente vai fazer essa submissão. Pensar no público-alvo, né, qual é o público desse periódico, pensar no desenho de pesquisa que o periódico talvez exija, pensar nos resultados da nossa pesquisa e se eles são relevantes para aquele periódico para o qual nós estamos submetendo o nosso artigo. Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar para ajustar a nossa pesquisa àquele periódico para o qual nós pensamos submeter. E, por último, nós temos a formatação. Tá? A formatação é bastante importante porque sempre que se fala em formatação se pensa em ABNT, mas muitos periódicos têm a sua especificação própria. Né? Então, nunca devemos achar que é sempre ABNT, só porque um periódico brasileiro, porque provavelmente sim, mas em algumas especificações não. E se nós escolhemos um periódico internacional, com certeza não vai ser a ABNT. Aqui, por exemplo, eu trouxe as diretrizes para os autores, que está lá na Belt, e como vocês podem ver aqui, as normas de referência que a Belt usa é a APA. Né? Então, a gente tem sempre que ver quais são as particularidades do periódico de forma específica
para que nós não tenhamos o nosso artigo rejeitado só por causa de formatação. Tá? Por falar em artigo rejeitado, a gente passa então para a terceira e última parte da nossa explanação, que é a palavra do revisor, palavra do editor, né? Ou seja, quando o meu artigo é aceito e quando o meu artigo é rejeitado. Dificilmente um artigo é aceito sem restrições, né? Então, dificilmente nós vamos submeter um artigo para um periódico e vai voltar uma mensagem dizendo: parabéns, o seu artigo é sensacional, ele vai ser publicado, tudo de bom, tchau, tchau. Né? Geralmente, os nossos artigos eles voltam com restrições, ou seja, eles voltam com sugestões dos revisores para melhora e para ir ser ressubmetido. Ou ele volta com uma rejeição. Então, eu vou mostrar aqui na BELT como é que funciona, então, esse processo de avaliação. O processo de avaliação da BELT é chamado de processo de avaliação pelos pares, é um processo de avaliação bastante comum. Né? Os textos submetidos passam por uma avaliação inicial pela equipe editorial, que pode solicitar correções ou complementos. Então, como eu disse, sugestões, né? Orientações para a reescrita. Os textos que não se enquadram no escopo da revista, que não cumpram requisitos mandatórios ou que não sejam adequados no prazo, serão arquivados, né? Ou seja, serão rejeitados. Constatada a admissibilidade da submissão, são solicitados 2 pareceres de pessoas especializadas na temática. Aqui é o que nós chamamos de avaliação pelos pares, são 2 pessoas, 2 pareceres, que servirão de subsídio aos editores, permanecendo com eles a decisão final. Então, esses 2 pareceristas dão a sua opinião sobre a possível publicação do artigo ou não, e aos editores cabe a palavra final. A publicação dos trabalhos será condicionada ao cumprimento das recomendações. Então, caso vocês recebam dos pareceristas, dos editores, uma sugestão de resubmissão, vocês só poderão ressubmeter aquele artigo se as recomendações forem levadas em consideração. Então, a gente chama de sugestões e chama de recomendações, que é muito bonito, mas, na verdade, são obrigatoriedades. Se não modificarem o texto de acordo com as sugestões desses pareceristas, o artigo não vai ser publicado. Na avaliação são levados em conta a originalidade do tratamento do tema, consistência e rigor da abordagem, sua contribuição e a linha temática da revista. O sistema de revisão é duplo cego, ou seja, os nomes dos pareceristas são sigilosos, assim como os nomes dos autores. Portanto, os pareceristas não sabem quem escreveu os artigos que eles estão avaliando, e os escritores não sabem quem são os pareceristas que enviaram as sugestões. Os avaliadores esperam que seja objetivo de sua avaliação, havendo algum conflito de interesse ou dificuldade em formular um juízo sem influência significativa de fatores externos, devem contatar os editores. Então, caso seja constatado que há algum tipo de impropriedade, ou seja, alguma pessoa que é colega de quem escreveu, ou alguém que conhece a quem escreveu, nós pedimos para um terceiro parecerista ou para um dos editores fazer as suas sugestões e dar o seu parecer. Tá? Então, retomando, caso haja o aceite com restrições, né, no mínimo 2 revisões duplo cego, as orientações sugeridas pelos revisores são para uma nova submissão. Então, não quer dizer que, a partir daquelas orientações, a publicação é garantida. Não. O escritor, a pessoa que escreveu o artigo, vai ressubmeter e passar novamente pelo processo de avaliação do seu artigo antes de receber o aceite final ou a rejeição final. Mas, geralmente, obviamente, se todas as orientações sugeridas pelos revisores, pelos pareceristas, forem levadas em consideração e adicionadas ao artigo, esse artigo passa para publicação. E a rejeição, acontece da mesma forma, no mínimo 2 revisões duplo cego, ela vem com as justificativas para a rejeição, né? E orientações para melhora. Então, você não vai receber o seu artigo de volta dizendo não, nós não vamos publicar. Você vai receber as justificativas para a rejeição, item por item, porque a sua publicação foi rejeitada. E ainda por cima, orientações para melhora. Não orientações para submissão,
mas orientações para melhora. Ou seja, possivelmente o parecerista vai dizer o que você deveria ter feito para melhorar a sua escrita, o que você deveria ter feito para melhorar a sua pesquisa, quais dados deveriam ter sido focados, quais metodologias deveriam ter sido usadas, coisas que vocês podem levar em consideração para uma próxima escrita, mas não para melhorar esta escrita e resubmeter para esse mesmo jornal, para essa mesma publicação. Bom, eu vou então agora parar de compartilhar a minha tela. Eu vou parar de gravar.